Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Então, só relembrando, né? A aula passada a gente terminou fazendo esse exercício aqui, usando o método de Newton. A gente queria achar a raiz de x ao quadrado mais ln de x. Então, a gente, para usar o método de Newton, a primeira coisa a fazer é calcular a derivada da função em questão. A gente calculou, né? Como sendo 2x mais 1 sobre x. Depois, usando tabela, gráfico, ou seja lá o que for, a gente conseguiu determinar que a nossa raiz estava entre 0,1 e 1, né? Aqui no material a gente botou entre 0,1 e 0,7, acho que aqui em sala de aula a gente fez entre 0,1 e 1, né? E ele aqui chutou o x0 como sendo 0,5, acho que a gente chutou como sendo 1, né? Aí, bem, de qualquer forma, o método converge muito rápido, então, a fórmula, né, o próximo x é o x anterior, menos o f do x anterior dividido pela derivada no x anterior, e a gente viu que rapidamente ele convergiu aí para os valores. Em seguida, eu pedi a vocês para exercitarem o método de Newton em casa, fazendo os dois, ou pelo menos um desses dois exercícios, ok? Vamos fazer aqui em sala de aula, né, só para relembrar como é que funciona, né? Lembrando que ao final a gente vai ter o mini teste, né, desse e do outro método que a gente viu hoje, que é o método da secant. Qual dos dois vocês querem que a gente faça aqui? O primeiro ou o segundo? Primeirão. Então vamos lá, vamos resolver esse primeiro. Desse daí eu só não entendi a dica, mas eu apliquei o método de Bolzano para descobrir o intervalo. Desenrolou, né? Essa dica aí é só em relação à derivada, né? Se a pessoa tiver enrolada em derivar, a dica era para isso. Hoje temos dois mini testes hoje, Calita, possivelmente, né? Vamos ver como é que a aula vai caminhar, mas poderemos fazer dois. Senão a gente adia, né? Faz só um e deixa o outro para a aula que vem. Diga lá, quem perguntou? O senhor pode fazer novamente como é que a gente encontra os intervalos, que eu tive um pouco de dificuldade, eu fui chutando valor até... Posso. Aí vamos lá. Cheguei mais assim, né? Tive uma dificuldadezinha nesse início. Não ficou confiante, pronto. Então, vamos lá, vamos fazer essa daí. Então, a função que ele deseja achar a raiz é 10 elevado a x mais x ao cubo mais 2. Ele quer que a gente faça isso com um erro absoluto menor do que 0,01. E bem, já que é o método de Newton, a gente precisa calcular aqui a derivada, certo? Então, qual é a derivada? Aqui é fácil, né? 3x ao quadrado, o mais 2 some. O problema, digamos assim, é derivar 10 elevado a x. Então, como é que a gente consegue fazer a derivada de 10 elevado a x? Bem, uma possibilidade, segundo a dica que está dando aí, é a gente fazer elevado, dizer que 10 elevado a x é a mesma coisa que elevado a ln de 10 elevado a x. Concordam aí? Então, seja lá o que for aqui, né, que é o A, seja lá o que for, elevado a ln de A, é o próprio A, né? Ok? E, uma vez feito isso, pela propriedade do ln, a gente sabe que esse x pode vir aqui para frente, né? Então, vou até botar ele na frente mesmo. X vezes ln de 10. E veja que esse ln de 10 nada mais é do que uma constante, né? Então, o que a gente quer achar é a derivada de E elevada a x, né? Esse A, essa constante ln de 10 aqui. Qual é a derivada de E elevado a x? Essa aqui todo mundo sabe, né? A vezes E elevado a x. A elevado a x, né? O A desce. Simplesmente isso, né? Portanto, sabendo disso, a gente consegue concluir que a derivada, né? Derivada, né? De 10 elevado a x vai ser, o ln vem aqui para frente, né? ln de 10 vezes elevado a x ln de 10. E querendo, você pode devolver agora isso aqui tudo para o formato original, né? Aqui tanto faz, né? Se você quiser deixar assim, você quer botar de volta o 10 elevado a x. Ok? Beleza, pessoal? Todo mundo compreendeu? Aqui a gente vai ter ln de 10 elevado a x. Não é isso mesmo? Se eu não tiver feito nada errado. Aí, bem,
Essa daí são das derivadas mais difíceis, né, que a gente mostra aqui na disciplina, né? Mas lembrem-se, né? Derivada de polinômio, acho que todo mundo se lembra. E lembrem aí da regra da cadeia, né? Se aparecer uma derivada de cosseno de 2x, né? Para saber fazer a derivada de cosseno de 2x, esse tipo de coisa, para não perder a questão aqui de Newton por causa da besteirinha, né? Mas bem, essa prova é com consulta, vocês têm o Wolfram na frente de vocês, né? Então, também se não souber derivar, o Wolfram ajuda, né? Ninguém vai perder a questão por causa disso. Mas bem, então tá aí a nossa função, a derivada. Está faltando agora descobrir qual é o intervalo que contém a nossa raiz, certo? Então, a gente poderia plotar o gráfico dessa função, mas ela é um pouco complicada, né? Então, vamos tentar resolver aqui o problema, Rafael, fazendo a tabela, né? Chutando aqui valores, vamos observar o que é que acontece. Aí você pode pensar assim, beleza, eu vou começar a chutar valores de x aqui. Se a gente chutar x igual a zero, o que é que vai acontecer com o nosso f de x? Vai ser 10 elevado a zero, que é 1, mais 0 ao cubo, mais 2, isso dá 2, né? Mas certo, vou chutar 1 agora. Vai ficar 10 elevado a 1, que é 10, mais x ao cubo, 1 ao cubo Não é vai 3, ficar 13. 3 jambos? Como é? Ali em Sim, cima tá não fica certo, tá certo. 3 jambos? Faltou somar 1 daqui, né? É isso aí. Obrigado. 3. No 1 vai ficar 10, mais 1, mais 2, né? Então, 13, né? Fiz certo aí? Mas bem, e aí? Adianta a gente continuar chutando valores positivos aqui de x, pessoal? É só olhar aqui para a função e ver que ela vai só crescer na medida em que o x aumenta. Concorda, Rafael? Sim, professor. Então dá para olhar aqui, à medida que o x aumenta com valores positivos, a gente vê que o negócio aqui só cresce, né? Portanto, não vou mais ficar perdendo tempo botando valores positivos. Então, vamos experimentar um x negativo, né? Então, um menos 1, por exemplo. Então, como é que é quando x é menos 1? Vai ficar 10 elevado a menos 1, que é 1/10, né? 0,1, mais menos 1 elevado ao cubo, isso dá menos 1 mais 2. Então, menos 1 mais 2 dá 1, mais um pouquinho aqui, se eu não me engano, isso dá 1,1, fazendo aqui de cabeça, né? Se eu estiver errado, alguém me corrija. Beleza, diminuiu, né? Vamos experimentar um menos 2 agora, né? Então, aqui vai ficar 1 centésimo, né? 1 sobre 100, mais menos 8, mais 2, né? Então, menos 8 mais 2 dá menos 6, mais um centésimo dá 5,99, menos 5,99, né? Mais uma vez, se eu estiver errado, alguém me corrige aí, de cabeça deu isso. Então, a gente vê que existe uma raiz nesse intervalo, né? Ou seja, f de menos 1 vezes f de menos 2 é menor do que zero. Significa que entre menos 1 e menos 2 há uma raiz. Beleza aí, Rafael? Então, assim, Ok, professor, ok. não é um procedimento de fácil sistematização, assim, né? Ó, você faz isso, Rafael. Felizmente, esse aqui envolve um pouco de análise, né? Você dá uma olhada para a função, né? E diz, rapaz, a bicha com X positivo vai só crescer, não adianta procurar por aí, vamos para trás, né? Então, essa envolve, né, um pouquinho. Aí, bem, se você quiser, você poderia experimentar plotar o gráfico lá no Python, né? Se você chutasse valores positivos para o X, você ia ver que o gráfico estava só subindo, né? Então, pronto, vamos experimentar, né? Manda plotar com valores negativos e ver que em algum momento ela vai cruzar, né? Então, é um pouco mais manual, digamos assim, esse procedimento, né? Mas a função não sendo muito complexa, a gente consegue resolver fazendo só essa tabela. Se não, né, usa o software, usa o Wolfram, usa o Python para plotar um gráfico, né? Beleza? Então, decidimos que vamos utilizar o intervalo, até botei errado aqui embaixo, né? Botei de menos 1 a menos 2, né? Tá ao contrário aqui, né? Vamos utilizar o intervalo de menos 2 a menos 1. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? E agora mandar ver no método de Newton, né? Então, vamos para a nossa primeira iteração. Sim, desculpa, está aqui o intervalo. Faltou a gente escolher o x0, né? E aí, o que é que vocês querem de x0? Normalmente a gente chuta qualquer valor aqui dentro, né? Pode ser o meio, pode ser um dos dois. O que é que os senhores desejam? Bota o menos 1 aí mesmo. Pronto.
Luiz foi ligeiro, escolheu menos 1. Se alguém quisesse outro, perdeu a chance. Então, vamos lá. Vamos para a nossa primeira iteração. Vamos calcular o nosso x1 como sendo x0 menos f de x1 dividido por f' de x1, né? Então, vai ser menos 1 menos... A função avaliada em menos 1 tinha dado quanto mesmo? Já tinha colocado aqui, meio. 1.1. 1,1, era isso? Dividido pela derivada aplicada a esse ponto. Então, aqui eu não vou fazer não, porque a linha de 10 eu não sei quanto é que é, né? Alguém me diga aí quanto é que deu. Eu abri aqui a calculadora também, se vocês demorarem. Eu tenho... Se eu não fiz nada errado, essa expressão toda, quer dizer, só essa parte do ln, o 10 elevado a x, deu 0,23. Não sei se está certo. 0,23. Gostei da humildade aí, né? Se eu não tiver feito besteira, eu sempre digo isso, né? Bem, se ninguém discordar de você, a gente assume isso aí como sendo o valor verdadeiro, ok? Então, prosseguindo aqui, né? Se alguém aí quiser confirmar, por favor, me diga. Prosseguindo, vai ficar menos 1 menos 1,1 dividido por 0,23. Ixi, eu acho que teve alguma coisa errada aí, não? É porque eu falei só dessa parcela, não falei 3x ao quadrado. Exatamente, Só do ln de 10. Sim, entendi. Só isso daqui, né? Faltou um isso. rapaz aqui, né? Isso. Eu acho que tudo deu menos 2,76 ali. Que vai dividir. Faça aí, professor, vai lá para confirmar. Estou calculando aqui por via das dúvidas. Então, vamos lá. X igual a menos 1. 3,23, é isso que tu disse? Professor, O meu não igual é... de Guelita também. O meu também. Ali não é f de x0, não? Como é? Não é f de x0, não? Opa, de x0. Bem, x1 nem existe, né? Aqui exatamente. Eu fiquei... Viajei aqui, ninguém reclamou, não foi, Luiz? Feita Januário, rapaz. Então, pronto. Então, está aqui o resultado que a gente obteve. E, fazendo essa continha, aí vai dar quanto? Então, menos 1,1 dividido por menos 2,76. Dá menos 0,60, é isso? Isso então tá errado, né? As calculadoras hoje aqui estão complicadas, hein? Deixa eu ver de novo aqui. Então, é ln de 10 vezes 10 elevado a x. O meu cálculo aqui tinha dado... Como é? 3,3. O meu aqui também tinha dado isso. Aí o pessoal votou aí no daquelita. Eu tinha mudado. O meu aqui deu isso aqui, as minhas contas. Deus e Mar também deu, agora eu fiquei um pouco mais confiante. Pronto, vamos ver. Descobre aí, Kelita, o que é que tu fez aí de diferente. E, bem, fazendo isso, a resposta dá menos 1,34. Acho que agora sim, né? Agora está fazendo mais sentido, né? Acho que é porque não botou parênteses no negócio. O meu não tinha botado, não. Aí deu o mesmo valor anterior. Ah, saquei. Então, vamos para o nosso erro absoluto, né? Então, o erro absoluto vai ser o x1 menos o x0 em módulo, né? Então, é simplesmente a distância entre menos 1 e menos 1,34, isso é 0,34. Isso é maior do que o 0,01 que foi pedido, portanto, devemos continuar. Eu acho que eu sei o que a gente errou. Em vez de colocar 3 vezes x ao cubo, ou ao quadrado, coloquei ao cubo. Aí tava dando menos 2,76. Acho que é isso. Sim, foi só um cubo aí. Menos 2,76 quando o x ficou ao cubo, né? Será que foi isso mesmo? O Vinícius aí já desistiu do argumento dele. Eu fiz aqui, foi isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos agora para a nossa... Acho que deu certo aí, né? Aí, bem, aqui a dica que eu sempre dou, pessoal. E aí, será que as iterações que a gente está fazendo estão dando certo, né? Será que a gente está se aproximando do valor da nossa raiz? Existe um jeito simples de você experimentar, de você testar, que é jogar esse valor aqui na função e ver se está dando próximo de zero, né? Então, se você jogar esse valor aí
de volta aqui na nossa função, será que isso vai dar um valor próximo, né, do que a gente está atrás? Então, é simples, né, a gente fazer esse tipo de teste, né? Não é definitivo, mas... Então, se você jogar menos 1,34 aqui, der 0, alguma coisinha, né, ou tiver algo mais próximo do que a gente estava, é um bom sinal, né? Vamos lá para a nossa segunda iteração? Então, vamos calcular agora o nosso x2, e agora a gente vai usar os x1, né? Então, x1 menos 1,34, menos, e aqui, o valor da nossa função aplicado a esse x1, então, deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá, 10 elevado a x mais x ao cubo mais 2. Segundo minhas contas aqui, deu menos 0,36. Se alguém tiver dado diferente, avisa aí. E aqui embaixo vai ficar a nossa... Deu 5,49. Tá o 2 aqui. Beleza? E fazendo essa continha aí, a gente vai chegar em menos 1,34 mais 0,36 dividido por 5,492. Menos 1,274. Concordam aí? Nosso erro absoluto. Alguém resolveu começando de outro ponto qualquer e chegou a algum resultado próximo a isso aqui? Eu resolvi de menos 1,5 até menos meio. E estava chegando aqui? Chegou aí. Pronto. Então, confirma que estamos indo no caminho certo, né? Então, aqui a gente vai subtrair o menos 1,34 do 1,27. Isso dá mais ou menos 0,07, né? Fazendo aqui mais uma vez de cabeça aqui, né? Ainda estamos maior do que o 0,01, então devemos continuar. E vamos, muito provavelmente, agora para a nossa terceira e última iteração. Então, o nosso x3 vai ser o x2, f de x2 sobre a filinha de x2. Então, menos 1,274, menos, vamos ver quanto é que vale a função nesse ponto. Dá menos 0,168, menos 0,168, e a nossa derivada nesse local vale 4,995. 4,995. E fazendo as nossas continhas aqui, vamos lá. Menos 1,241. Usando 3 dígitos significativos aí, né? E, finalmente, nosso erro absoluto vai ser a diferença entre o x3 e o x2. Então, a diferença entre 1,27 e 1,24 dá 0, ainda deu 0,03, né? Ainda teríamos que fazer mais uma iteração, né? Mas para mim já chega, né? Querem que eu faça mais uma ou agora é com vocês aí? Acho que pode deixar com a gente, não sei. José, todo mundo, né, todo mundo tem que decidir aí, né? José vota em continuar. Vinícius disse que tá bom. Tá pau a pau, tá pau a pau. Quem desempata? O próximo a votar aí desempata. Continua. Então, pronto. Vinícius matou aí. Vamos para a nossa quarta e agora última iteração, né? Então, o nosso x4 vai ser o x3
menos f de x3 sobre x3, portanto, menos 1,241, menos, vamos calcular a nossa função aqui. Então, aqui dá 0,14, sem o sinal negativo agora, 14,7. E aqui embaixo fica 4,751. Portanto, o nosso próximo valor de x vai ser menos 0,147 dividido por 4,751. Deu menos 1,27 de novo. Não sei se eu fiz alguma coisa errada aí. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, me avisa. A gente deu uma oscilada aqui, né? Então, não é comum isso acontecer no algoritmo de Newton, né? Normalmente você converge um pouco mais rápido, né? Aqui a gente está convergindo um pouco mais lentamente, né? Então, aqui a diferença seria entre o x4 e o x3. Então, 0,03 de novo, né? Seria o nosso erro aí, aproximadamente, né? Mas, bem, se você continuar aqui, com certeza ele vai convergir, né? Beleza, pessoal? Agora que não vou nem perguntar se querem mais nenhum, que eu já enjoei. Show? Show. Então, pegaram o macete aí no médio de Newton, né? Não tem... Veja aí que a parte mais difícil, digamos assim, é essa, né? Depois disso é simples, é só a gente iterar aqui as nossas fórmulas, né? A fórmula é sempre a mesma, é curtinha, não tem muito o que fazer, né? O senhor disse método de quê? De Newton. Ah, sim. Okay. Então, vamos lá. Quais são os problemas que a gente pode encontrar aí no nosso método de Newton? Aí, bem, vamos fazer aqui um desenhozinho ligeiro que a gente enxerga. Então, se eu der uma função qualquer para vocês, e você escolher o x0 aqui, ó, qual é a derivada da nossa função aqui nesse ponto? O microfone falhou aí, foi me ouvindo, por isso que perguntou. Veja que a derivada aqui ela é ou zero, se for zero, já lascou tudo, né? Então, se o próximo x de k mais 1, é igual ao x atual, menos f de x de k, dividido por f' de x de k, se a derivada aqui for zero, lascou, né? O método quebrou, né? Ele não funciona mais, ok? Ou, se for um valor muito próximo de zero, já é o suficiente também para dar uma bagunçada legal. Então, nesse exemplo aqui que eu fiz, ele não está exatamente zero, está muito próximo, mas veja que ele vai se encontrar aqui com o eixo X lá na casa de chapéu, né? E a gente vai bater lá longe, né? A gente estava relativamente próximo do da nossa raiz, mas com essa escolha de x0 a gente foi bater lá em menos 1 milhão e fomos lá para longe, e isso vai prejudicar bastante o nosso método, inclusive ele pode não convergir mais, certo? Um outro problema que pode acontecer, a gente observa isso nesse gráfico aqui, é o nosso método ficar preso aqui nesse mínimo local. Então, se ao invés de escolher o x0 aqui, você escolher o x0 aqui, ó. O que é que vai acontecer? A nossa função vai convergir para cá? Bem, na primeira iteração, não, né? A gente vai escolher esse aqui, né? Essa derivada. Aqui vai ser o nosso x1. Do x1, a gente faz isso daqui e escolhe aqui o nosso x2. Do x2, desce para o lado de cá. E veja que você está preso, você está pensando que existe uma raiz aqui, né? A derivada está dizendo que a função decresce para cá e decresce para lá, mas isso aqui não é uma raiz, na verdade é o mínimo, né? Você pode ficar preso aí, tentando achar esse mínimo, e o negócio não evolui. Beleza, pessoal? E, finalmente, o último, esse eu vou mostrar aqui no material, fica mais fácil, é quando você está próximo de um ponto de inflexão. Então, veja que se você estiver próximo a um ponto de inflexão,
você pode, ao invés de ser jogado em direção à nossa raiz, você pode ser jogado mais para fora, né? Então, você vai sendo jogado para fora e sabe Deus depois o que é que vai acontecer. Então, o que é que acontece quando a gente usa o método de Newton e ele não converge? Se você ficar imprimindo o erro na tela, você vai ver que o erro fica sambando, fica dançando. Ao invés do erro ir sempre diminuindo, ou pelo menos, né, às vezes aumenta um pouquinho, mas depois volta a diminuir, né? Ele fica dando valores, né, baixos, depois valores mais altos. E se você ficar imprimindo o valor da raiz, obviamente, se o erro está sambando, é porque o valor não está convergindo. Se você ficar imprimindo, ele não vai ficando cada vez mais próximo, né, convergindo para o valor. Você nota que ele fica 2, menos 5, 4, 47, 29, né? E fica doidão. Normalmente, quando isso acontece, o algoritmo para devido ao número de iterações, e não porque atingiu o erro mínimo, né? Então, se você disser, acha a raiz dessa função com erro relativo menor do que 10 a menos 3, ou faça no máximo 20 iterações. Se o algoritmo terminar e disser que fez as 20 iterações, e disser, está aqui o erro que eu obtive, não foi o que você pediu, foi maior, isso normalmente indica que o método não convergiu. Beleza? Então, um exemplo em que acontece todos esses problemas que a gente citou é um exemplo de um circuito RLC, por exemplo, da engenharia elétrica, né? Então, ele tem máximos locais, tem derivada próxima de zero, e por aí vai. Como é que a gente resolve praticamente todos esses problemas? Qual é a solução, digamos, né, que a gente tem para resolver todos esses problemas? Olhando esse exemplo aqui, pessoal, qual é o lugar que se eu chutar x0, o negócio vai funcionar legal? Onde é que seria um x0 aqui que vai funcionar show de bola e o método vai convergir? Por aqui, né? Se você chutar, aqui não tem nada escrito, né? Não tem valores, né? Mas deu para entender aqui, né? É nessa região aqui, ó. Vou fazer uma janelinha, né? Se você chutar um x0 nessa região aqui, veja que a sua função parece muito com a reta, concordam? E a gente sabe que o método de Newton, quando a função é do primeiro grau, né, quando é uma reta, ela converge em uma única iteração. Se for muito parecida com a reta, ela converge muito rapidamente, né, também em pouquíssimas iterações. Então, se você der um zoom, né, se você isolar a sua raiz, o seu intervalo AB, e esse isolamento for pequeno o suficiente, né, se for um zoom na sua função, normalmente, né, em funções não patológicas, quando você dá um zoom, a função parece com a reta. E aí o método de Newton funciona rápido e lindamente. Queria perguntar alguma coisa, Melvino? Aquele segmento final da curva também não poderia ser? Já que ele do lado de cá? Aqui é mais perigoso, né? Pode acontecer exatamente o que aconteceu nesses exemplos que a gente colocou aqui, né? Está muito longe da sua raiz, né? Então, se você chutar o x0 aqui, ó, o que é que vai acontecer? A gente vai calcular a derivada, está aqui a derivada, e a gente vem bater no x1 aqui, ó. Daqui sobe, acha a derivada, o x2 vem para cá, e veja que a gente vai ficar preso de novo nesse mínimo aqui, sacou? Saquei. Então, assim, isso poderia não acontecer, né? Se por sorte, né? Poderia ser que você viesse bater aqui na raiz. Então, se a derivada aqui fosse mais assim, né? Aí você acha aqui o nosso x0, aqui a derivada joga você para cá, e o próximo ponto é aqui, e daqui a gente converge, né? Daqui a gente está de volta naquela janela, né? Nada impede que isso aconteça. Mas veja que se a gente quiser garantir que realmente o negócio vai convergir, né? Se você der esse zoom na sua função, ela parecer com a reta, ela vai convergir. Então, normalmente, o método de Newton converge se você conseguir chutar um valor suficientemente próximo da sua raiz. Como é que a gente acha esse valor suficientemente próximo? Você pode usar o método da bisseção, por exemplo, né? A gente viu que a bisseção não tem problema nenhum de convergência, né? A função pode ser do jeito que for, ela sempre converge. Então, você dá uma esmagada no seu intervalo usando o método da bisseção, e quando tiver com esse zoom, né, em que a função já está próxima de uma reta, você usa o método da bisseção. Sempre funciona isso, professor? Não, né? Se a sua função for uma função fractal, né, uma função patológica, né, que tem curva que só o diabo em todo canto, não importa quanto zoom você dê, aí é o jeito de você usar a bisseção mesmo, né? E é ela que vai funcionar. O método de Newton não vai convergir, ou pode não convergir nunca, né? Beleza, pessoal? Tranquilo? Podemos avançar? Então, qual era o problema do método de Newton? O problema era só a gente ter o conhecimento da função e ter que derivar, né?
Então, se eu disser que eu imaginei uma função aqui na minha cabeça e pedir para você achar a raiz, usando bisseção funciona. Você vai só perguntando quanto é que vale a sua função nesse ponto. Eu digo, e nesse outro, eu vou dizendo, né? Já no médio Newton, você tem que dizer assim, rapaz, me diga a função aí, né? Me diga quanto é que... Ou pelo menos me diga qual é a derivada dela, né? E a partir daí eu consigo resolver. Mas se você não tiver o valor realmente da função analítica, né, para calcular a derivada, você não consegue prosseguir. O que o método da secante vai tentar endereçar é só esse problema aí. Ele é um método de Newton sem que você saiba a derivada, certo? Então, o problema de Newton, derivada. O que é que a gente vai fazer? A gente vai aproximar a derivada por uma reta que passe em 2 pontos, nos últimos 2 pontos. Então, por exemplo, qual é a derivada aqui em x1? A derivada é essa retazinha pontilhada que vocês estão vendo aqui. Mas se eu não souber, se eu souber o valor da função em outro ponto aqui qualquer x0, eu aproximo a derivada por essa reta vermelha, ok? Então, isso é simples de ver. A gente diz que a derivada de uma função, derivada, né, de f de x em relação a x, é igual ao limite, quando o h tende a 0, né, vou até botar assim, né, quando o limite de x0 menos x1 tende a 0, né, de f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Até ajeitar a ordem aqui para ficar. Então, a derivada nada mais é do que isso, concordam? É no limite, né? Quando esse denominador aqui tende a 0, da diferença da função nesses pontos, certo? Exatamente, Rafael. Então, à medida que o intervalo vai ficando cada vez mais fechado, veja que esse limite aqui vai chegando cada vez mais perto, né? Mas o que a gente vai fazer é se livrar desse limite. Você vai dizer, eu não quero saber se o x1 é super próximo do x0, se isso tende a 0, não. Tira esse limite e, a partir desse momento, a gente não diz que isso é a derivada, mas é uma aproximação da nossa derivada. Então, dados 2 pontos quaisquer, não importa se estão muito próximos ou longe, né? A gente vai aproximar a nossa derivada por isso daí. Beleza, pessoal? Então, como é que era o método de Newton? Newton era o próximo x de k mais 1, é igual ao x anterior, x de k, menos f do x de k, dividido por f' do x de k, ok? O que a gente vai fazer é, rapaz, não tem uma derivada, não. Eu vou substituir a derivada por essa fuleiragem aqui, ó. Então, apaga isso daqui, né? Não é mais Newton, não. Agora eu vou usar o tal da secante. E na secante a gente vai substituir a derivada por isso aqui. Então, vai ficar tudo isso sobre f de x de k, f de x de k menos 1, dividido por x de k menos x de k menos 1. Então, para achar esse próximo ponto, eu uso 2 pontos anteriores. O imediatamente anterior, x de k, e uso também o tal do x de k menos 1. Ok? Então, é só isso. O método da secante é só isso. Aqui a gente pode simplificar, né? E repetir, José, certo? Então, você entendeu que o método de Newton, aqui embaixo, esse termo aqui, era a derivada da função em x de k, não é? Era esse rapaz aqui. Só que a derivada em x de k, a gente substituiu por esse rapaz. É só isso. Então, você apagou essa derivada que aparecia aqui embaixo, que era perfeita, e você botou essa aproximação, que é a diferença da função em 2 pontos, dividido pela diferença entre os pontos. Então, é só essa aproximação aí da derivada. E aqui a gente pode dar uma simplificada, né? Então, a fração, tem a fração zona aqui embaixo, essa parte de baixo pode vir multiplicando aqui para cima. X de k menos 1. E ela some aqui do denominador. Professor, isso aí a gente pode chamar essa fórmula de baixo aí de sei lá, uma outra coisa e calcular por fora? Se fazer para diminuir a conta. Você está dizendo assim, na hora de implementar um programa, na hora... Ah, é? Lógico. Aqui é óbvio, né? Se você chamar isso aqui tudo de, né, G de x de k e x de k menos 1, você pode, né? Bota o G por fora, né? Não tem problema nenhum. Pode separar e dar o nome que você quiser aqui, né? Mas a fórmula em geral, né?
sem querer complicar, introduzindo novas funções, não sei o que lá, ela funciona desse jeito. Então, a gente viu aí que é fácil deduzir, né? É só usar o método de Newton e substituir a derivada por essa aproximação. É tão simples quanto isso, pessoal. Beleza? Vamos fazer um exemplo? Então, vamos lá. Vamos achar a raiz dessa função aí com um erro absoluto de 0,05. Ok? E vamos usar o método da secante, né? Então, f de x é elevado a menos x. Menos x. Bem, não é Newton, portanto, a gente não precisa calcular derivada alguma. Estamos livres disso, né? Ele pediu que o nosso erro absoluto fosse menor do que 0,05. E deixa eu escrever aqui a fórmula da secante para vocês. Então, na nossa primeira iteração, a gente vai calcular um rapaz que eu vou chamar aqui de x1, ok? E ele vai ser x0 menos f de x0 vezes x0 menos x de menos 1 dividido por f de x0 menos f de x de menos 1. Aqui, dependendo do material, todo mundo entendeu a fórmula aqui, né? Era x de k mais 1 é igual a x de k, x de k, x de k, aqui x de k menos 1, né? Era voltando 1. Aqui, dependendo do material que você utilize, ele, ao invés de usar x1 aqui, usa aqui x2. E aumenta 1 em todos os índices, né? Aqui fica x2, x1, x1, x1 e aqui x0, né? Tá no mesmo, né? Tanto faz, né? Então, pessoal, para poder começar a brincadeira, para a gente conseguir fazer a nossa primeira iteração, a gente tem que ter dois sabores, né? A gente tem que ter dois valores. Tem que saber quanto é que vale x0 e tem que saber quanto é que vale o tal do x de menos 1. Dois valores iniciais. Beleza? É claro isso? Quem serão esses valores? Morango e chocolate. Pensando já no pós-almoço, professor. Chocolate. Tá cedo, pessoal. Vocês acordaram agora aí? Não vai café não, foi? Estão pensando. Eu acordei cedo, já estou com fome, né? Então, como é que a gente vai definir esses valores iniciais? É muito simples, né? Vamos fazer aquela nossa tabelinha, vamos descobrir onde é que está a raiz da nossa equação aqui. Quando a gente isolar, a gente pode pegar os dois valores para ser o valor da nossa raiz, né? Então, por exemplo, quando o x é 0, então vai ficar e elevado a menos 0, que é 1, né? Menos 0, isso dá 1, né? Show? Quando o x for 1, vai ficar e elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre e, que é mais ou menos 1/3, né? O e de engenheiro é 3, né? Dá 1/3, menos 1. Então, é uns menos 2/3, né? Muito aproximado aí. Mas o que importa é que, opa, achei, né? Existe uma raiz entre 0 e 1. Portanto, a gente pode chutar o x0 como sendo 0 e o x de menos 1 como sendo 1, por exemplo. Menos 1, como sendo 1, por exemplo. Professor, eu podia ter chutado a inversa aqui? Pode, meu colega. Pode fazer o que você quiser. Poderia ter chutado outros dois valores, né? 0,5 aqui e 0,7 aqui, pode, né? São dois valores aqui dentro. Mas o normal, né? O default, é você colocar os valores de A e de B, né? Do seu intervalo ali. Alguma dúvida até o momento, pessoal? Não, professor. Estão acompanhando? Então, agora é só questão de mandar ver aqui nas iterações. Portanto, o nosso próximo ponto, o x1, vai ser x0, que é 0, menos f de 0, vezes 0 menos 1, dividido por f de 0, menos f de 1. Se você fizer essa regra de cálculo, você chega a 0,613, segundo o material. Esse aqui tem no slide aqui, né, para a gente não perder tempo. Aqui tanto faz, Thales, né? O x de menos 1, ele é um valor, digamos assim, anterior. Ele não obrigatoriamente precisa ser algo menor, né? Inclusive, quando a gente está fazendo aí qualquer método, método de Newton, método da bisseção,
Veja que não é obrigado ao próximo x, né? O x de 3 ser algum valor maior do que o x de 2, né? Ele pode caminhar para cima, pode caminhar para baixo, tanto faz, né? Aqui, à medida que a gente for fazendo as iterações, os nossos valores podem subir, podem descer, né? Então, não existe essa regra, né? Mas, se você quiser inverter isso aqui, também não tem problema nenhum, né? Aqui, tanto faz, né? Ok? Se você inverter, vai obter valores diferentes? Sim, vai ser diferente. O algoritmo vai se comportar de forma diferente. Mas não existe nenhuma fórmula, né? Nenhuma regra que diga quem é que você deve escolher. Professor, Pode perguntar. antes de você seguir em frente, por que você determinou x-1 igual a 1, novamente? Assim, eu vi as funções que você estava fazendo, mas eu entendi porque o x0 é igual a 0, mas x-1 é igual àquele valor à frente, na sequência? Eu simplesmente escolhi que o meu x0 vai ser sempre o meu A e o meu x de menos 1 vai ser sempre o meu B. Eu acho que foi o que igual o meu Vini, é porque aquele valor lá deu negativo, é porque o sinal estava mesmo em cima do nome dele, ainda dava para perceber. Aquela tabelinha que eu fiz aqui, O sinal negativo estava mesmo em cima do seu nome, mas pensava que o valor era positivo, entendeu? Ah, entendi. Então, quando a gente avaliou em 0, deu 1. Quando a gente avaliou em 1, deu menos 2/3, mais ou menos, né? Então, existe uma raiz aí dentro. E, bem, se existe uma raiz dentro, eu sempre chuto, né? x0 igual a A e o x de menos 1 igual a B. Você pode fazer isso sempre. Professor, não gostei não. Eu queria chutar x0 igual a B e x de menos 1 igual a A. Fica à vontade. Eu queria chutar x0 igual a A mais B sobre 2, o ponto médio, e o x de menos 1A. Também fica à vontade, funciona também. Então, contanto que sejam 2 pontos quaisquer dentro do nosso intervalo, fique à vontade, beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, está na hora de testar o nosso erro absoluto, né? Fazer aqui em vermelhinho, né? Então, o nosso erro absoluto vai ser x1 menos x0. Então, o nosso x... desculpe, é isso mesmo, x1. O nosso x0 é 0, o nosso x1 é 0,63, né? Portanto, isso vai dar 0,613. Isso é maior do que o 0,05 que foi pedido, portanto, devemos continuar. Vamos para a nossa segunda iteração. Segunda iteração. Então, aqui o nosso x de 2 vai ser o x de 1, menos f de x de 1, x de 1, aqui x de 0, dividido por f de x de 1, menos f de x de 0. Beleza? Ou seja, vai ser 0,613 menos f de 0,613, 0,613 menos 0, e assim vai, né? Aqui vocês não vão conseguir ler, não, mas não importa, né? Então, se você fizer esses cálculos, você vai chegar aqui à solução 0,564. Ok? Fazendo essas contas, né? Quem não estiver conseguindo ler, é só, né, substituir os valores aqui, né? Tá um pouco pequeno, mal feito, mas a ideia é essa. Vamos para o nosso erro absoluto. O erro absoluto dessa iteração vai ser o x2 menos o x1, né? Então, se você fizer a subtração, 0,63 menos 0,54 dá 0,049. E isso já é menor do que o 0,05, portanto, parou. E, portanto, a nossa estimativa de raiz vai ser o último x que a gente obteve, que é esse rapazinho aí. Beleza, pessoal? Então, veja que nada mais é do que o método de Newton, só que a gente substitui ele por essa formulazinha aí, né? A derivada vira essa formulazinha aí, né? Em tese, Ricardo, esse aqui em tese faz mais cálculo, né? Em vez de você avaliar a derivada, você avalia mais coisas, né? Então, dá um pouco mais de trabalho. Só que você não precisa derivar, né? Quem foi que fez esse método da secante? Quem conseguiu? Acho que esse aqui não ganhou nem nome, né? Porque o cara só fez substituir a derivada por essa aproximação aí da derivada, né? Mas bem, deveria ter ganho um nomezinho, né? Mas
Acho que quem fez botou o nome método da secante e não ganhou o nome dele, né? Esse eu confesso a você que eu não sei quem é o inventor. Beleza, pessoal? Então, só antes da gente prosseguir, deixa eu mostrar uma coisa curiosa para vocês. Alguém lembra aí do método da falsa posição? Vamos escrever aqui o método da falsa posição. X igual a Parecido, né? menos F de A. Aí aqui, vou até botar nessa ordem. A menos B sobre F de A menos F de B. Estão vendo aí alguma semelhança? Bastante. É igual, né? É a mesma coisa, igualzinho. Qual a diferença de hoje, então? Por que é que um se chama método da secante e por que é que outro se chama método da falsa posição? Só para dar simples. uma forma. O A, essas constantes aí. É Bolzano. A única diferença é Bolzano. Ah, Essa nomenclatura A e B reforçam isso. No método da falsa posição, depois que você acha X, o Bolzano vai dizer, e aí, meu colega, você vai trabalhar com A e X ou você vai trabalhar com X e B, né? Qual é o novo intervalo que você vai escolher, né? E ele escolhe o intervalo que tenha uma raiz garantida. Aqui não. Aqui, terminou de calcular o x2, x0, você está demitido. Eu vou trabalhar agora com x2 e x1. Não quero nem saber se a raiz está aí ou não. Viajou aí, Thales? Então, quando você... veja que a fórmula é exatamente a mesma, né? É só questão de nomenclatura, né? Se você chamar o seu A de x1 e chamar o seu B de x0, a fórmula é igual. A diferença é que, quando a gente faz uma interação do método da falsa posição, quem é que você joga fora? É o A ou é o B? Quem vai dizer isso é Bolzano, não é? Então, você tinha os dois valores, né? Vamos supor que o seu A fosse aquele 0 e o seu B fosse aquele 1, né? Qual dos dois você vai jogar fora? Rapaz, eu vou fazer Bolzano para descobrir. Bolzano vai me dizer quem eu jogo fora. Já aqui no método da secante, se o seu x0 era 0 e o seu x1 era 1, você joga sempre o mais velho. Joga o x0 é que vai morrer. Eu não quero nem saber, não vou fazer Bolzano coisa nenhuma. Então, se você pegar um problema qualquer, né? Inclusive esse que eu coloquei no exemplo aí, e fizer o método da secante nele e o método da falsa posição, você vai ver essa diferença. O que é que isso causa? Bem, esse daqui dá mais trabalho, né? Com certeza, tem um Bolzano a mais. E você ficar sempre utilizando esse intervalo que contém a raiz, ele faz com que o método fique um pouco mais lento. Então, esse aqui é um pouco mais rápido do que o da falsa posição, mas ele tem um grande problema que ele não é um método intervalado. Você pode se perder e você pode não convergir, ok? Beleza? Então, resumindo aqui todos os métodos que a gente viu. O método da abstração é o basicão aqui, né? É o mais simples de todos, sempre converge, mas é meio lento. Falsa posição é uma melhoria do método da abstração. Ele também converge sempre, certo? E ele tenta fazer isso um pouco mais rápido, né? Aumenta um pouquinho os cálculos, né? Faz um cálculozinho a mais. Então, esses dois primeiros métodos são métodos intervalares. Eles sempre trabalham com o seu intervalo e sempre convergem. Ok? Aí vem o método mais caceteiro de todos, é o método de Newton. Ele é o mais rápido, só que você tem que saber derivar. Não só isso, mas como você tem que ter acesso à função para saber derivar, né? Então, se você não tiver nem acesso à função, se for uma caixa preta, você não consegue derivar. E ele tem problemas de convergência, né? Ele às vezes funciona, às vezes não. E, finalmente, o método da secante é uma modificação do método de Newton que se livra desse problema de conhecer a derivada, né? Em troca de quê? Em troca de ser um pouquinho mais lento. Fica um pouquinho mais devagar e continua com os mesmos problemas do método de Newton. Ele pode convergir, pode não convergir. Beleza, pessoal? Então, a gente viu basicamente dois métodos, bisseção e Newton, né? E falsa posição é a modificação da abstração, para ver se fica mais ligeiro.
E secante é a modificação do método de Newton para ver se não precisa da derivada. Beleza? Resumindo, da secante, se tiver uma derivada difícil, a gente foge para ela, né, pessoal? Exatamente. Você olha assim e faz, rapaz, não sei derivar isso, não. Vamos para secante, né? É basicamente isso. Show? Antes da gente começar os nossos mini testes, vamos ver se a gente consegue fazer os dois hoje, né? Vamos dar uma olhadinha nessa questão aí, dê uma lida e vamos ver como é que a gente poderia tentar resolver e qual método vocês vão querer, né? Aqui eu não digo qual é o método a ser utilizado. Vamos analisar. Então, tá aí o problema, né? A gente tem uma fórmula zona que dá o volume que tem dentro de um tanque esférico. A gente sabe que esse tanque esférico tem um raio 3, a gente quer um volume de 30 litros, e a gente quer descobrir qual é a coluna, a altura da coluna de água H que vai ficar, né? Você tem que encher até que tracinho, né? Já tem os tracinhos lá. Tem que encher até onde para ficar com os 30 metros. E aí? O que fazer? Newton resolve esse caso? Aqui, bem, aqui depende, né? Vou perguntar aqui para o Luiz. E aí, Luiz, tu quer derivar esse negócio aí? Se sente confortável? Derivar em relação a H? Rapaz, eu mesmo ia para secante mesmo. Então, se a pessoa disser, não, deixa comigo, né? Eu derivo isso aí fácil. Faz Newton. Se disser, não, tô achando meio complexo, tem que usar a regra da cadeia, ou então tem que distribuir. Mas não é um polinômio, não, só aí. Mas tem gente que tem preguiça. Mas bem. Eu jogava no Simbolab e pronto. Joga lá no Wolfram. Mas bem, antes de tudo, né? Como é que a gente resolve esse problema? Isso é um problema de raiz, pessoal? Vamos substituir, né? Então vai ficar π vezes h ao quadrado, vezes 3 vezes 3, menos h, tudo isso sobre 3, igual a 30. Isso é um problema de raiz? A gente quer achar o valor de h que dá 0? Não, né? Show? Entenderam aí? Todo mundo está sabendo fazer isso, pessoal. Se você não souber... Aí ia jogar o menos agora, 30, né, para lá? Isso. Ia fazer... Como é que é o nome do outro método? Esqueci. Se você não tiver entendido isso, você está precisando estudar urgentemente. Se você não souber disso, você não vai conseguir resolver praticamente nenhuma questão da lista da prova aí, né? Da lista de exercícios de questões de prova, né? Então, sempre transformar o seu problema em um problema de raiz. É a primeira coisa Professor, a ser feita. Diga lá, Rafael. Aí poderia multiplicar tudo por 3? Porque tirava a fração ali do... Aí eu pergunto a você, né? Se a gente multiplicar ambos os lados por 3, a gente está alterando o valor da nossa raiz? Sim ou não? Acho que não, porque é uma igualdade, né? Altera não, né? Então, se você raciocinar em termos, né? Vamos fazer uma coisa simples aqui, né? Imagine que você tem uma função que é assim, ó. O que é que acontece se eu multiplicar essa minha função por 3? Eu mudei o zero, o que é que eu mudo quando eu multiplico uma função por 3? Ela só, tipo, para o tamanho que ela está crescendo, nas pontas, eu acho. Assim, né? Você muda o ângulo dela, né? Ela vai crescer ou decrescer mais ligeiro, né? Dependendo de que sentido você está considerando. Mas veja que o zero não se modificou, concorda? Concordo. Então, se você multiplicar ambos os lados aqui por 3, né? 3 aqui, não tem problema nenhum, né? Veja que o zero aqui continua sendo zero. A gente se livra desse 3, aqui aparece um 90 e, bem, funciona normalmente. Então, fica à vontade para multiplicar a sua equação por um valor qualquer. Isso não altera as nossas raízes.
Aí, bem, e agora, como é que a gente isola a raiz? Antes de escolher o método aí, como é que a gente isola a raiz aqui? O nosso H, ele está entre quanto e quanto, pessoal? Quais são os valores que o H pode variar aí? Parece que Até o raio. Até o raio, né? Isso. 0 a 6, né? De 0 a 6, né? Então, com certeza, o nosso H é alguma coisa de 0 a 6. Aí, bem, quando eu digo com certeza, tem uma pegadinha aqui, né? E se no tanque só couber 20 litros e o cara estiver tentando calcular 30, né? Aí não vai funcionar, né? Então, é bom sempre confirmar que realmente existe uma raiz aqui dentro, né? Ok? Então, é sempre bom calcular o F de 0, multiplicar pelo F de 6 e confirmar que isso é menor do que 0. Então, se você jogar o H0 aqui, né? Isso aqui tudo some, vai ficar menos 30. E se você jogar o H6, sei lá quando é que dá isso, mas vai dar um valor positivo aí, né? Então, quanto é 36 vezes 3, dá 100. Mais ou menos 100. Eita, os cálculos aproximados, nada que eu faço, né? Aqui vai ficar 9 menos 6 dá 3, e por 3 dá 1, vai ficar 100 menos, vai dar uns 70. E isso realmente é menor do que 0, portanto, existe uma raiz aí. Beleza? E agora é só você escolher o seu método favorito. Aí, mais uma vez, né? Eu vou distribuir isso aqui, vou derivar tranquilo, ou vou usar a regra da cadeia, né? Seja lá o que for, a pessoa consegue usar Newton. Ah, não, eu gostei mais de abscissão, pessoal, vou para abscissão. Então, se a questão não pede nada, você fica livre, né? Para escolher o seu método. Lembrando que, se você escolher Newton e o problema não convergir, você deve escolher voltar e dizer, não, agora então eu vou tentar pela abscissão aí, né? Já que o método de Newton ou da secante não convergiu, né? Nem sempre eles convergem. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Podemos ir lá para os nossos queridos mini-testes? Professor, pode só repetir ali, igual com o José aí, do 6 ali. Por que é 0? Eu sei porque o 6 ele vai ser um valor que vai dar positivo, certo? Mas aqui no caso, o do H de 6, ele... Isso aqui não seria negativo também, não? 36. Quando você substituir a função em 6? Quando você botar 6 aqui na função, você está perguntando? Isso. Não, porque vai ficar 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 36 vezes 3 dá os meus 100 lá, né? Inclusive, depois eu subtrair. 100. Aqui vai ficar 3 vezes 3 é 9, menos 6 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Então, fica o 100 menos o 30. Mas não é 3.3 menos 6? Dividido por 3, não? É 3 vezes 3, né? Aqui. Ah, rapaz, eu pensei que era 3.3 menos 6. Aí por isso que eu fiquei... É 3R, não, né? nesse caso, assim, sim, beleza. Tá justificado, né? Professor, só uma dúvida, esse 6 aí é de quem mesmo? É 2 vezes o raio. Então, a gente bom. mostrou aqui, né, que o tanque, ele tem 6 metros, assim. Portanto, o nosso H é no mínimo 0, no máximo 6. Não tem como não estar aí dentro, né? A distância Tá que a bom, gente tá quer, bom. né? Beleza?